como é miserável lá em cima. Temos relatórios de ventos de 60 milhas por hora, visibilidade talvez de 20 pés. Está uma tempestade de neve lá em cima. Em maio de 1986, a excitação percorria as veias do grupo da Escola Episcopal de Oregon, enquanto eles caminhavam pelo deslumbrante terreno alpino de Oregon em direção ao cume do Monte Hood. Mas o grupo de 20 mal sabia que o que começou como uma emocionante excursão anual rapidamente se transformaria em uma série de eventos progressivamente piores, culminando em uma tragédia angustiante que abalaria seus mundos até o âmago. O que você está prestes a ver é uma história tão terrível que produtores e executivos de cinema foram negados os direitos de contá-la. Hoje, contamos os fatos sobre o que aconteceu naquele terrível dia, com respeito e para honrar as memórias daqueles que perderam suas vidas. As famílias enviavam ansiosamente e talvez até mesmo despreocupadamente seus filhos para essa viagem todos os anos, depositando sua confiança na liderança da escola. Mas isso lentamente se transformaria no pior pesadelo de todo o pai, uma tragédia que se tornaria o segundo pior desastre alpino a acontecer na América do Norte. No dia 11 de maio, Dia das Mães, um grupo de 20 pessoas se reuniu na Escola Episcopal de Oregon para se preparar para uma viagem que mudaria suas vidas até o Monte Hood. Uma hora antes da meia-noite, todos estavam ansiosos por uma jornada emocionante que testaria seus limites como nunca. A ideia era escalar a montanha nas próximas 12 horas, chegando ao meio-dia do dia seguinte. Eles não sabiam que nos próximos 3 dias seus limites seriam testados ao extremo absoluto, ou que metade deles não voltaria. A viagem era parte do programa Base Camp da Oregon Episcopal, baseado nos princípios do Outward Bound. Na época, era um requisito para todos os alunos do 10º ano, e qual deles recusaria uma aventura assim? O objetivo era desafiar os alunos em um novo ambiente que exigisse resolução de problemas e trabalho em equipe, testando suas habilidades. O fundador do Outward Bound explicou que a experiência de ajudar um semelhante em perigo, ou mesmo de treinar de maneira realista para estar pronto para dar essa ajuda, tende a alterar o balanço de poder na vida interna de um jovem. No entanto, os estudantes que fizeram parte desta viagem conseguiram mais do que esperavam, com os eventos, passando de um cenário de treinamento para um desastre real. Os princípios por trás do Outward Bound são segurança, serviço, coragem, liderança, diversidade e responsabilidade ambiental. Então você pode imaginar por que os pais desses alunos impressionáveis estavam prontos para enviá-los ao Monte Hood, uma montanha que já matou 130 pessoas. Nos meses anteriores à jornada, os instrutores ensinaram aos alunos todos os aspectos técnicos de escalar uma montanha nevada. Eles desenvolveram a habilidade de dar passos firmes nas subidas, largos nas descidas e executar um deslizamento sentado ao navegar por encostas com neve. Além disso, eles ensinaram aos alunos métodos de autossalvamento para garantir a segurança durante possíveis quedas e noções básicas de primeiros socorros para lidar com emergências na montanha. Com conhecimentos e equipamentos, os alunos se prepararam para partir. Seus equipamentos incluíam mosquetões, cintos de segurança, slingas Prusik, um fogão de campo, um saco de dormir, uma lona de nylon e 2 kits de primeiros socorros. A investigação pós-incidente revelou que mais alunos deveriam ter recebido crampons, mas os responsáveis temiam que, sem treinamento adequado, isso seria mais prejudicial do que benéfico. Mais tarde, a equipe receberia piolete, capacetes e bússolas, que são dispositivos longos, semelhantes a varinhas, usados para marcar seu caminho na subida e na descida. Uma pá também foi distribuída, mas
Assim como os crampons, descobriu-se que mais pás deveriam ter sido distribuídas para o número de pessoas na viagem. A jornada de 90 minutos do campus para o Monte Hood começou. Na frente do ônibus estava Thomas Goman, de 42 anos, o líder do grupo, e o capelão da escola e padre episcopal. Ele era um montanhista experiente e tinha experiência suficiente para liderar os alunos em tempo justo a moderado, mas não no tipo de clima em que se encontrariam nos próximos dias desastrosos. Outros adultos que faziam parte do grupo eram Marion Horwell e Sharon Spray, a única mãe no grupo que veio para acompanhar sua filha, Hillary. Marion era a reitora de residência e assuntos estudantis na escola. Ela era uma educadora competente, mas nunca havia escalado uma montanha, aumentando a inexperiência do grupo. 2 membros se juntariam ao grupo no Timberline Lodge. Dees Nudiak, um instrutor Outward Bound, e Ralph Summers, um guia profissional. Para aumentar o arrepio desta horrível história verdadeira, Timberline Lodge é onde eles filmaram partes do filme de terror O Iluminado. 15 estudantes, uma mãe, um padre, um administrador e 2 guias chegaram ao Timberline Lodge para começar a escalada ao Monte Hood. 20 pessoas subiram a montanha naquele dia, mas apenas 11 delas retornariam. A beleza do Monte Hood é de tirar o fôlego. A montanha com neve perene é um vulcão adormecido, elevando-se a 11.239 pés, acima do nível do mar. Possui 12 glaciares permanentes que se formaram dentro da neve, criando fendas profundas que representam o risco de uma queda mortal. As bordas inclinadas podem causar avalanches e o tempo pode virar um pesadelo rapidamente. Pode não parecer muito, mas a aparente simplicidade e beleza da montanha atraem as pessoas sem uma profunda consideração dos perigos que elas podem enfrentar. A coleção de adolescentes animados e seus guias partiram do Timberline Lodge por volta das 3 da manhã, na segunda-feira, 12 de maio, começando a uma altitude de 6.000 pés. Eles foram recebidos com temperaturas pouco acima de zero, neve até a panturrilha e um silêncio assustador, pontuado pelo estalar do gelo sob seus pés. Em um ambiente assim, a maioria das pessoas fica em silêncio, focando apenas em dar um passo de cada vez. Eu sei que eu certamente faço isso. A subida, de 5.249 pés, serpenteia pelo lado leste da área de esqui Timberline. O Palmer Chair, um popular teleférico de esqui, acompanha a subida até 8.500 pés, onde a rota diverge para o cume. Leva os alpinistas além de pontos conhecidos como Crater Rock, Hogsback e 2 torres rochosas próximas ao cume, chamadas de Pearly Gates. O grupo seguiu subindo até o topo. Apesar das temperaturas congelantes, o tempo estava estável e calmo até o momento. A previsão indicava tempo ruim naquele dia, mas Thomas Goeman, o padre líder do grupo, decidiu que a escalada poderia ser concluída com segurança, antes da chegada do mau tempo. Este foi o início de vários erros fatais. Conforme o amanhecer se aproximava, muitos alpinistas hesitaram em prosseguir, mas Goeman os encorajou a continuar. As primeiras a descer foram a dupla de mãe e filha, Sharon e Hillary Spray. Hillary reclamou de uma dor de barriga e depois disse que eu fui a primeira pessoa a voltar. Eu senti pressão dos líderes para continuar. Tom Gorman pressionou as crianças. Todos nós assumimos que ele sabia o que era melhor. Eu sabia que o melhor para mim era virar as costas e ir embora. A dor de estômago dela provavelmente salvou sua vida. Mais tarde, Sharon, sua mãe, falaria sobre um momento inesquecível. A visão dos outros alpinistas se afastando, subindo. Os sons de seus movimentos ficando mais fracos a cada passo que passava. Às 5 da manhã, 1 hora atrás do horário previsto, o grupo estava agora a 7.000 pés e chegaram a uma estação de aquecimento conhecida como Silcox Hut. Outra estudante começou a sofrer de cãibras e perguntou a Goldman se ela poderia voltar. Goldman permitiu que ela retornasse ao alojamento,
junto com uma amiga para acompanhá-la. Neste ponto, a rota de descida ainda era visível e fácil de seguir. Isso mudaria com a aproximação da nevasca persistente. Depois de saírem do Silcox Hut, mais 2 estudantes resolveram retornar. O grupo restante, então, chegou ao Palmer Lift às 8 da manhã, situado a uma altitude de 8.500 pés. Muitos outros discutiam sobre partir, mas o grupo ainda decidiu seguir em frente através do tempo ventoso, frio, mas aparentemente estável. A turma continuou avançando até às 11h30 da manhã, quando Diz Nudjak, o guia e instrutor de ida, decidiu voltar. Ela estava sofrendo de cegueira de neve leve, uma condição causada pela neve branca, refletindo os intensos raios ultravioleta do sol. Ela partiu sozinha, reduzindo o grupo para um total de 13 membros. Isso foi logo após deixar a seção Hogsback da montanha a cerca de 10.600 pés. Em um dos únicos registros escritos em primeira pessoa da escalada, o guia profissional Ralph Summers relatou posteriormente em uma declaração que o mau tempo desceu repentinamente nas 2 horas após a saída de Diz Nudjak, piorando a visibilidade e aumentando os ventos para níveis próximos de furacão. Para dar uma ideia de quão rapidamente o tempo pode piorar, Summers também relatou ser capaz de ver tanto o cume quanto o Timberline Lodge antes de chegarem ao Hogsback apenas 2 horas antes. Conforme o tempo piorava, Summers questionou se deveriam voltar, mas continuaram avançando nas condições cada vez mais severas. Goman acreditava que eles ainda poderiam chegar ao cume e descer, outra série de decisões que seriam fatais. Na época do incidente, Matt Zaffino era um jovem meteorologista em Medford, Oregon. Ele alcançou o cume do Monte Hood 2 vezes e ressaltou que alpinistas experientes devem saber como o clima pode se tornar mortal rapidamente, enfatizando a importância de conhecer os padrões climáticos imprevisíveis do Monte Hood. Tempestades como essa chegam rapidamente. Você não lida apenas com alguém indo de A para B. As coisas estão progredindo na sua montanha. Isso quer dizer que uma tempestade que parecia distante, de repente, estaria sobre você antes que notasse. Em suma, Gomans deveria ter percebido que era hora de voltar. As condições pioravam, com forte nevasca e chuva congelada, reduzindo a visibilidade quase a zero. A chuva congelante era levada por fortes ventos, gerando condições de nevasca e sensação térmica muito abaixo de zero. À medida que a tempestade se intensificava, a temperatura caía ainda mais, fazendo a neve se tornar mais pulverulenta e menos estável, agitando-a violentamente. O frio extremo e os ventos fortes criam uma camada de gelo nas superfícies expostas, tornando o terreno traiçoeiro e aumentando o risco de congelamento e hipotermia. A combinação de baixa visibilidade, condições geladas e temperaturas frias também dificultará muito a navegação e os esforços de resgate para as equipes de busca. A 11.000 pés de altitude, Summers decidiu explorar sozinho, mas retornou após avançar apenas 30 ou 40 pés. Foi aqui que ele convenceu Goman de que as condições eram muito perigosas para continuarem. Quando a distância entre nós aumentou até o limite da visibilidade, decidi voltar para o grupo. Eu disse ao Tom que achava que deveríamos sair de lá. Mandei ele liderar o grupo e garantir que seguissem nossas pegadas. Finalmente, o grupo virou e começou a descer o Monte Hood. Porém, agora era tarde demais. Foi aqui que uma situação ruim começou a piorar muito. O grupo estava bem no meio de uma tempestade uivante, em uma condição conhecida como whiteout. A visibilidade caiu para 20 a 30 pés, e muitos membros começaram a sentir os efeitos debilitantes do clima severo. Um dos membros era Patrick McGuinness, de 15 anos. Ele era o mais jovem do grupo, e seu corpo esguio de corredor significava que ele tinha muito pouca gordura isolante para protegê-lo do frio intenso.
Por volta das 3:30 da tarde, sua fala ficou arrastada e ele começou a cambalear querendo dormir. É assim que se parecem as primeiras etapas da hipotermia extrema. Nesse ponto, o grupo já havia descido centenas de pés e retornado à parte do lombo da rota de escalada. Eles se reuniram aqui para tentar se aquecer, mas estavam incertos sobre o que fariam a seguir. Lembre-se que, quando a hipotermia começa, o funcionamento do cérebro fica prejudicado, ou seja, a maioria dos membros agora operava abaixo de sua capacidade normal. Acredita-se que os dois líderes, Thomas Goleman e Marion Horwell, estavam agora sofrendo do declínio cognitivo associado à hipotermia. Isso torna as próximas ações ainda mais heróicas e ecoa os melhores valores dos ideais do acampamento base. Todos se aglomeraram em torno do Patrick McGuinness, de 15 anos, que lutava para se aquecer, e o colocaram no único saco de dormir que trouxeram. Susan McClave, uma das mais velhas e experientes alpinistas do grupo, tirou sua jaqueta e sapatos e entrou no saco de dormir com McGuinness para compartilhar um pouco do seu precioso calor corporal. Infelizmente, esses esforços se mostrariam em vão. A equipe perdeu muito tempo nesse processo, com Summers dissolvendo 2 balas de limão em água fervente para dar a McGuinness e ao outro jovem de 15 anos, Giles Thompson. Eles começaram a descer a montanha depois de cerca de 1 hora, tentando se estabilizar. Em uma investigação liderada pela lenda da escalada, Jed Williamson, ele confirmou que reaquecer McGuinness foi correto, mas o grupo deveria ter se abrigado neste ponto para manter todos aquecidos. A investigação também mostrou que um único saco de dormir não era suficiente para todo o grupo e mais deveriam ter sido providenciados. No resumo do Clube Alpino Americano sobre a investigação de Williamson, eles afirmaram que só podemos especular que havia uma forte possibilidade de que a fadiga e o frio estavam afetando-o adversamente em um estado muito mais precoce do que os outros do grupo perceberam enquanto continuavam sua descida. Goleman inadvertidamente levou o grupo para fora do curso devido ao seu estado mental em declínio. As condições haviam piorado agora, com o vento uivando a 40 nós e a visibilidade a pouco menos de 10 pés. Ralph Summers e Susan McClave tornaram-se líderes, pois eram os mais experientes e menos debilitados do grupo. Fora do curso e incapazes de retomar seu rastro, o grupo continuou tentando descer a montanha da melhor forma possível. Porém, agora eles estavam indo lateralmente ao longo da face da encosta, em vez de descer direto. Ao avançarem, Summers notou uma rachadura na neve, indicando que estavam perto da borda de uma geleira. As geleiras são um bilhete só de ida para ficar preso entre uma rocha literal e um lugar difícil, com neve ao seu redor. Na declaração após a escalada, Summers enfatizou as instruções que deu ao grupo sobre os próximos passos. Lembrei ao grupo para seguir meus passos e não pisar na rachadura. O grupo foi conduzido além da rachadura, mas logo se deparou com outra. Eles estavam perto da borda do glaciar, a 8.200 pés. Foi neste ponto que Summers decidiu que não havia outra opção senão se abrigar e esperar a tempestade passar ou a ajuda chegar. Considerando a hora avançada e o fato de que tínhamos um aluno que não conseguia caminhar sem assistência, sem conhecer nossa localização exata e nos encontrando em um glaciar com pelo menos uma grande fenda, considerei que nossa melhor opção era nos abrigar. Comecei a cavar uma caverna na neve. Era agora por volta das 7 da noite. Goleman e Summers prepararam uma caverna na neve para manter todos aquecidos durante a noite. No dia 13 de maio, nas primeiras horas da manhã de terça-feira, Mark Kelsey recebeu uma ligação alertando-o sobre uma possível situação de resgate no Monte Hood. Mark fazia parte da equipe de resgate da montanha de Portland e foi voluntário da patrulha montanhosa de resgate por 17 anos, alcançando o cume do Monte Hood mais de 460 vezes. Ele até tem as coordenadas da montanha mortal tatuadas em seu braço.
e ele descreve o Monte Hood como praticamente o meu templo. Mark e a equipe de resgate da patrulha montanhosa de resgate chegaram ao 5h21 com os equipamentos necessários para a intensa operação de resgate que estava por vir. Sem ideia de onde os estudantes estavam, eles sabiam que teriam horas de busca em condições de nevasca, como nenhuma que já haviam visto antes no Monte Hood. Mark disse depois que as condições naquele dia foram as piores que ele já viu durante uma busca. Em toda a minha carreira de escalada, nunca tive congelamento, exceto naquele dia. No primeiro dia do resgate, os ventos no topo do teleférico Palmer eram de 103 milhas por hora. Ventos de 103 milhas por hora são classificados como furacão de categoria 2. O meteorologista Matt Zaffino afirmou que é impossível ficar de pé em ventos de 100 milhas por hora. Se você se mover, nem consegue ver para onde está indo. Com a neve soprando, a visibilidade é nula. Essas são condições extremamente perigosas. Apesar das condições adversas, a equipe de resgate partiu para dar o seu melhor. Afinal, eram as vidas dos estudantes em jogo. O Patrulha Montanhosa de Resgate chegou primeiro, seguido pelo Esquadrão de Recuperação 304, uma equipe de para-resgatistas da Força Aérea. Mais equipes chegaram conforme a notícia da situação desastrosa no Monte Hood se espalhava, algumas trazendo Tucker Snowcats, grandes veículos todo o terreno, de mais de 2 toneladas cada, para ajudar no resgate. As equipes de resgate se aventuraram no clima adverso, mas sem saber onde procurar, o tempo estava se esgotando para os adolescentes e seus líderes. O whiteout impedia voos de helicóptero e os ventos severos chegaram a capotar um Snowcat. De volta à encosta da montanha, a situação não parecia muito melhor. Mesmo após um dia exaustivo, Summers e Goeman conseguiram escavar uma caverna de neve em cerca de 1 hora, apesar da condição de todos piorando lentamente. No entanto, o espaço do chão media aproximadamente 6 pés por 8 pés e tinha apenas 4 pés de altura. O espaço comportaria 6 pessoas confortavelmente, mas o grupo teve que apertar 13 almas nele. Um por um, o grupo se espremeu pela pequena abertura, acomodando-se ao longo das paredes da caverna improvisada. Já dentro, surgiram novos desafios. As paredes começaram a derreter, devido ao calor corporal. Então, quem estivesse no centro da caverna estaria sentado em uma tigela gelada de água congelante. Para agravar, as condições claustrofóbicas indicavam que o ar se esgotava rapidamente. Um sobrevivente relatou o pânico geral devido à falta de ar. Com o pânico tomando conta do grupo, estabeleceu-se uma rotação para manter a entrada da caverna aberta, permitindo a circulação do ar e evitando que fossem soterrados pela neve incessante. Goeman passou boa parte da primeira noite fora da caverna, sentado na tempestade. Em algum momento, o vento levou a pá e o saco de dormir, criando uma situação incontrolável. Com a esperança se esvaindo e o desespero tomando conta, Summers decidiu que um novo plano de ação era necessário. Ele pediu a Goeman para contar até 10, e Goeman não conseguiu. Ele decidiu que tinha que partir e tentar encontrar os socorristas. Em sua declaração, ele escreveu: a única chance de se manter vivo e conseguir ajuda para o grupo era partir e continuar caminhando. Molly Shula, uma estudante, se juntou a ele. O par sumiu na nevasca, deixando 11 pessoas na caverna gelada. Enquanto Molly e Summers desciam, eles encontraram a pá tão necessária que havia sido levada pelo vento, mas sabiam que voltar agora seria uma sentença de morte para ambos. Eles seguiram deslizando pelas encostas íngremes do Monte Hood, sobrevivendo com os últimos resquícios de esperança. Num golpe de sorte insano, Ralph Summers e Molly Shula chegaram ao Mount Hood Meadows Lodge, um resort de esqui a cerca de 2 quilômetros a leste do Timberline Lodge e 3 quilômetros a sudeste da Caverna de Neve.
Eles se desviaram muito do curso, mas conseguiram se salvar mesmo assim. Infelizmente, 11 pessoas ainda permaneciam na caverna de neve dilapidada a milhares de metros de altura. Exaustos e saindo de um branco cegante, Summers e Shula não conseguiram informar aos socorristas a localização exata da caverna de neve. Os 11 na caverna ainda passariam mais 2 dias lutando nas condições claustrofóbicas. O resumo do American Alpine Club disse simplesmente que os eventos dos próximos 2 dias envolveram uma tentativa prolongada e valente por parte dos estudantes para manter a caverna. Não há uma imagem completa do que aconteceu na caverna nos próximos 2 dias, e provavelmente é melhor que os últimos momentos horríveis do grupo que passou na caverna não tenham vindo à luz. Estima-se que na terça-feira à noite, Alison Litzenberger reuniu forças e coragem para sair, levando Aaron O'Leary e Eric Sandvik a segui-la. Naquela noite, a busca de resgate terminou às 21 horas devido à baixa visibilidade e condições adversas. Um dos sobreviventes lembra de Eric tentando voltar para a caverna, mas com o acúmulo de neve, ele não conseguiu colocar mais do que uma única bota pela entrada. 3 estudantes ficaram presos do lado de fora na tempestade e 8 pessoas soterradas dentro da montanha. Na manhã de quarta-feira, um fio de esperança surgiu nos esforços dos socorristas. O tempo melhorou às 2 da manhã, permitindo-lhes avaliar a situação com melhor visibilidade. O grupo de Mark Kelsey, abrigado em um snowcat, subiu a encosta de Mount Hood Meadows pela mesma rota que Summers e Molly desceram. Ao amanhecer, às 5h45, Kelsey e sua equipe confirmaram algumas das piores notícias imagináveis. Eles notaram 2 pontos pretos em uma seção conhecida como White River Canyon. Após a inspeção, eles descobriram que eram Alison Litzenberger e Aaron O'Leary. Kelsey disse que eles estavam na posição fetal, um bem acima do outro, os 2 no fundo da colina. Não em uma posição como se tivessem caído, mas enrolados para se manterem aquecidos. As temperaturas corporais deles estavam baixas demais para sobreviverem. Simultaneamente, outra equipe de resgate encontrou um terceiro corpo, o de Eric Sandvik. Depois de lutar para voltar à caverna, por o que deve ter sido horas, Eric desabou na neve. Sem abrigo no pior da tempestade, não havia como ele sobreviver. Ele estava quase em cima de seus colegas, mas as equipes de resgate não sabiam se a caverna de neve poderia estar logo abaixo de seu corpo. Kelsey solicitou um helicóptero para resgatar os encontrados e continuaram a busca pela caverna de neve. Por uma cruel falha de comunicação, o helicóptero transmitiu à base para preparar oxigênio aquecido. Isso fez parecer que os corpos recuperados ainda estavam vivos. Uma falsa esperança se espalhou entre os pais, apenas para ser posteriormente destruída. A equipe de Kelsey foi retirada da linha de busca. Summers subiu em um helicóptero e redirecionou as equipes de busca para outro local. Kelsey acredita que ele e sua equipe devem ter estado muito perto da caverna quando foram movidos, possivelmente a apenas alguns metros de distância. Foi uma tempestade perfeita de erros, ele diz. 32 anos depois, lembrar deste dia ainda deixa Mark Kelsey emocionado. Escute, eu vou te contar algo e vou tentar fazer isso, porque ainda me lembro de sair daquele helicóptero e todos os pais começaram a se mover em nossa direção. Apenas rostos de esperança e desespero. Dê-nos algo, por favor. E ter que não dizer nada, isso foi difícil, porque aquelas pessoas queriam, você só queria, dizer a eles, abraçá-los, fazer algo, mas não nos era permitido. Havia um procedimento para isso. A busca de quarta-feira se encerrava sem novidades, mas um homem teve um palpite que provavelmente salvou a vida de 2 dos estudantes restantes. O sargento-mor, Richard Harder, acreditava que ainda poderiam encontrar os alpinistas desaparecidos. Harder era do esquadrão de recuperação 304
apelidado de Bagger, porque suas primeiras 24 missões não tiveram resgates vivos. Mas desta vez, Bagger tinha um pressentimento irreprimível. Convicto de que a equipe perdia tempo na área de busca, ele subiu em um Huey com David McClure a uma altura de 8.200 pés. Ele sinalizou a possível localização da caverna com um sinalizador de fumaça e informou por rádio para concentrar a busca naquela área. Sua ideia enfrentou resistência, pois muitos acreditavam que a área já estava totalmente explorada. O registro do rádio anota 10h33, o embalador colocou fumaça na área de provável busca. Campo ofensivo cobre a área marcada completamente. Mais tarde naquele dia, Bagger reuniu um grupo de buscadores, incluindo Ralph Summers. Eles começaram a 8.500 pés e lentamente desceram a encosta da montanha, empurrando varas de avalanche de 10 pés na encosta nevada, enquanto trabalhavam para baixo. Às 5h38 da tarde, 22 minutos antes do final, programado para a busca daquele dia, seu plano finalmente funcionou. Charlie Eck, sargento do 304º, atingiu algo sólido. Todos começaram a cavar, freneticamente, e de repente sentiram um cheiro horrível. Isso significava que eles estavam no caminho certo. Pierre Bustanob, do Conselho de Resgate da Montanha de Seattle, disse que um dos PJs colocou a cabeça para baixo, cheirou o vazio e mencionou um cheiro ruim. Isso nos disse imediatamente que estávamos no alvo e momentos depois ouvimos gemidos vindos da caverna principal. O gemido era de Brinton Clark. Ela estava deitada, abaixo de Giles Thompson, na entrada da caverna. Eram os únicos 2 sobreviventes na caverna. Helicópteros transportaram a dupla para a cidade para a cirurgia de emergência. Eles escaparam da morte por pouco. Um fisiologista afirmou que esse esforço foi extremamente heróico. Esses procedimentos médicos demandam recursos enormes. Um único hospital raramente consegue tratar mais do que poucos desses pacientes. Ao longo de maio, junho e julho, os médicos lutaram para manter Thompson vivo. Eles conseguiram fazer isso, mas infelizmente ele perdeu as pernas no processo. Brenton Clark se recuperou totalmente e agora é médico em Portland, Oregon. Como muitos sobreviventes dessa provação, ela dedicou sua vida a curar os outros. Lorca Smetana, um dos alpinistas que saiu antes da tempestade atingir, disse: "Tem sido meu trabalho desde o Monte Hood para, de alguma forma, reivindicar a alegria junto com a dor, retornando sempre à compaixão, à resiliência, chegando à paz por meio de reparos, adaptações, fazendo o trabalho. E agora serei mais lembrado pela alegria e compaixão do que pela tragédia." Parece que pensamos que o tempo cura a dor, mas a verdade é que ela fica com você pelo resto da sua vida. Você só encontra formas de lidar com o fardo deixado sobre seus ombros. Aqueles que passaram por traumas precisam aprender a integrá-los à sua visão de mundo e identidade. Mar Goman, esposa de Tom, disse: "Naquele momento, eu não conseguia mais imaginar como eu sobreviveria. Nunca imaginei que minha vida voltaria a ser boa. Agora vejo o luto como uma parte transformadora da vida." Muitas perguntas podem ser feitas sobre aquele dia. A história e as investigações subsequentes deixam claro que o sombrio aviso meteorológico foi ignorado. Com Goman acreditando tão fortemente no grupo que ele pensou que eles poderiam superar o pior de tudo, havia muitos pontos em que o grupo deveria ter voltado, mas o desejo de alcançar o cume era maior do que a inclinação para ser cauteloso. Muitos aspectos contribuíram para a queda daquelas 9 pessoas naquele dia. E não podemos atribuir a culpa a uma única pessoa na viagem, mas está claro que a imprudência de Goman foi um fator. As vidas de Patrick McInnes, Tasha Amy, Marion Horwell, Susan McClave, Richard Hayder, Eric Sandvik, Tom Goman, Aaron O'Leary e Alison Litzenberger serão para sempre lembrados na história do Monte Hood. Obrigado por assistir. Mantenha-se seguro e viva com coragem.